Ok. Boa noite. Eu sou a Débora Freitas, né? Coordeno aqui a área de carreiras do IDOMED Carreiras, né? E hoje, né, o nosso objetivo aqui da nossa área de carreiras a gente vem promovendo ações, eventos, né, para que vocês possam desenvolver os soft skills necessários, né, na construção da estratégia da carreira de vocês, né? E hoje a gente está aqui, né, com o Career Day, um evento com grande importância, né, para vocês alunos, conhecerem profissionais médicos, se conectarem com empresas importantes na área de saúde. Com muita satisfação, né, e alegria, a gente está recebendo aqui a Redditor, com dois grandes profissionais, né, Dr. Bruno e doutora Rosa, que daqui a pouco vocês vão conhecer melhor. E vai falar um pouquinho aí sobre carreira, né, sobre o mercado aí, o mundo da saúde e o mundo da medicina. Antes da gente iniciar, eu quero passar para vocês dois recados, né? Então, para todos os alunos que estão aqui, que vão participar desse bate-papo, vocês receberão horas de atividades acadêmicas complementares, e essas horas elas serão computadas quando vocês assinarem a lista de presença, que vai estar disponível para vocês no chat, naquela parte de perguntas e respostas, quando a gente já estiver finalizando aqui o nosso bate-papo. E aí, para a gente já, né, iniciar esse bate-papo aí, que vai ser muito bacana, já agradecendo, né, a disponibilidade do Dr. Bruno e da doutora Rosa em vir aqui conversar com a gente, conversar com vocês, trazer um pouquinho esse olhar e essa experiência deles. Eu vou apresentar aqui para vocês e vou convidar o Dr. Bruno. O Dr. Bruno, ele é médico formado pela UERJ, né, com especialização em clínica médica e doutorado em fisiopatologia experimental, né, pela mesma instituição que a UERJ, em 2012 e 2013. Em 2014, o Dr. Bruno fez um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Ele também atuou como supervisor médico da emergência do Hospital Copa-Dor, né? Foi supervisor médico da emergência do Cop-Star de 2017 a 2018, de 2018 a 2022 atualmente. Ele é diretor médico do Cop-Star desde janeiro de 2023 e atua como diretor-geral do Hospital Cop-Star da Redditor. Então, imaginamos aí os desafios, né, de carreiras que o Dr. Bruno vem contar para a gente. Ele vai falar um pouquinho como foi a trajetória dele, né, de quando ele ainda era estudante de medicina até chegar aí um diretor-geral de uma grande rede, né, do nosso país aí da área de saúde, que é a Redditor, e principalmente de um grande hospital que é o Cop-Star. Dr. Bruno, seja bem-vindo. Boa noite. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. Boa noite a todos. Boa noite, Débora. Muito obrigado aí pelo convite e a oportunidade de a gente estar aqui conversando um pouquinho. Uma boa noite bem especial também para minha amiga super querida, doutora Rosa, que vocês vão ter a oportunidade de ouvi-la falar muito em breve, que eu também pretendo não falar muito, porque vocês merecem ouvir tudo que a Rosa tem a dizer sobre o trabalho que ela já vem desenvolvendo já há bastante tempo aí. A Rosa é uma médica, é uma amiga muito especial. Então, mais uma vez, boa noite a todos presentes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória. Já fui, durante muito tempo, assim como vocês, estudante de medicina, fui residente, fui interno residente, depois aluno de doutorado. E o objetivo aqui é a gente poder conversar um pouquinho para vocês terem uma noção como é que é a nossa trajetória, né? Antes de falar um pouquinho como é que foi a minha formação e como é que eu cheguei aonde eu estou no momento, eu sempre gosto de falar um pouquinho só da empresa que hoje eu trabalho, né? Que na verdade é a única empresa que eu trabalhei também. Eu tenho bastante orgulho disso, desde que eu não me formei, e meu primeiro plantão ter sido lá no Copa-Dor no dia 1º de janeiro de 2010, assim, no ano novo. E desde então até hoje eu estou dentro da Redditor. É uma satisfação grande estar dentro dessa companhia, da Redditor, uma empresa. Hoje a Redditor é a maior empresa de saúde da América Latina, então é uma empresa gigantesca, ela tem mais de 70 hospitais próprios, são mais de 100 mil colaboradores diretos e mais
200 mil colaboradores indiretos, pelo menos, que trabalham dentro da companhia. É uma empresa gigantesca, que tem uma seguradora hoje em dia dentro da empresa, com a aquisição recentemente da Sul América. Então, é uma empresa bastante robusta, que tem um instituto de ensino e de pesquisa, com uma faculdade, inclusive, já atuante de enfermagem, de radiologia, e na iminência de ter uma faculdade de medicina também nos próximos anos, que é o IDOR, que é um braço de ensino que a gente tem bastante orgulho dentro da companhia. Então, é uma empresa muito grande, que proporciona uma série de oportunidades, é uma empresa ótima para a gente assim, começar a vida e desenvolver a nossa vida como profissional. Então, se eu for falar um pouquinho da minha carreira e de onde cheguei e onde estou, a minha história se confunde muito com a Redditor, com a companhia. Eu tenho, de fato, um orgulho, uma satisfação muito grande de ser Redditor, de fazer parte dela. Então, se eu for falar um pouquinho da minha história, não tem como falar dentro da rede. Mas se for falar um pouquinho de mim e da posição que eu tenho hoje em dia, porque hoje eu, de fato, tenho uma posição majoritariamente, talvez por que não dizer exclusivamente, corporativa, né? Eu tenho uma posição executiva, apesar ou não de ter uma carreira médica. Eu fiz, de fato, medicina, não fiz administração, não fiz economia, não fiz nada disso. Eu fiz medicina e tenho bastante orgulho, muita satisfação de ser médico. Mas hoje a minha vida e a minha função e toda a minha carreira é uma carreira executiva. Eu trabalho como executivo de saúde. Tenho algumas atribuições dentro da empresa. A principal, no momento, é ser diretor-geral do Hospital Copastar, mas atuo e apoio em alguns outros projetos dentro da empresa. Então, em que momento da minha vida eu fui levado para essa posição? Isso eu queria poder ter a oportunidade de discutir um pouquinho com vocês e te falar. Fatalmente, eu tive sorte na vida. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito ou de medo de usar a palavra sorte. Eu tive sorte. Mas na vida eu sempre achei que até para a gente ter sorte, a gente precisa correr atrás, precisa batalhar e precisa estar no lugar certo. Eu de certa forma, tentei fazer isso e me cercar de pessoas que me proporcionariam uma série de fato, oportunidades e aprendizado, e fazendo isso eu tive sorte de determinados momentos estar nesse lugar certo. Eu fiz faculdade, já tem um tempinho, na faculdade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu entrei na UERJ em 2004 e são 6 anos a faculdade de medicina, né, é padrão, e saí da UERJ ali no final de 2009. Foi realmente para mim uma escola muito importante. De lá, de fato, eu fiz bastante networking no sentido de conhecer profissionais que trabalhavam dentro do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que me abriram as portas para eu poder começar dando um bom plantão no sábado à noite na emergência do Hospital Copador, que foi assim. Meus professores na UERJ, muitos trabalhavam na Redditor, no Copador, para ser mais específico, e me levaram para poder dar um plantão lá, assim que eu me formei. E eu comecei minha carreira no Copador desta forma, né? Quando eu terminei a faculdade, até então, eu gostava de ser médico, mas eu tinha muita dificuldade de escolher um órgão para cuidar. Eu disse, puxa, eu não vou conseguir, eu não gosto de pulmão, não gosto de cabeça, não gosto de medula, não gosto de coração, pô, não gosto de nada disso. Aí eu cheguei até a pensar assim, pô, mas eu gosto do quê, meu Deus do céu? Porque eu sou médico, tem que ter algum órgão que eu goste. Aí eu comecei a perceber que eu, na verdade, gostava mais de ser humano. Eu gosto de pessoa, eu gosto de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir história, eu gosto de saber a vida da pessoa. Assim, não que seja fofoqueiro, não é isso, mas eu gosto eu gosto de ouvir a pessoa, eu gosto que ela me conte o que ela está passando, o que ela não está passando, qual é a novidade dela, como é que ela ficou. E aí alguém me sugeriu assim, Bruno, acho que você devia fazer clínica médica. Para você poder fazer qualquer especialidade adicional, você primeiro tem que fazer clínica médica. Então você faz clínica médica e depois você decide o que você quer fazer. É uma boa ideia, eu vou fazer isso. Aí eu fiz residência de clínica médica, também lá no Pedro Ernesto, enfermaria 11 e 12. Aprendi bastante lá e desenvolvi toda a minha formação médica nessa enfermaria. E durante a faculdade, eu sempre também tive um prazer grande em estudar, em ler e até de ensinar. Então, fazia lá iniciação científica, gostava disso. Pô, antes de me formar, eu já tinha 10 artigos publicados em revistas de alto impacto, revistas como Hypertension, revista de fator de impacto acima de 7. Eu gostava disso. Falei assim, poxa, pode ser um caminho. E aí a pessoa que cuidava de mim da iniciação científica, e era professor titular da UERJ, pessoa sobre a qual
eu tenho muito carinho e agradecimento a tudo que ele fez por mim, que é o professor Emílio Antônio Francischetti, que hoje está aposentado, mas foi uma pessoa fundamental para a minha formação. E o professor Emílio falou assim: Bruno, acho que você consegue fazer residência junto com o doutorado. Eu falei, professor, isso não vai ser trivial. Não, mas na vida a gente tem que aproveitar as oportunidades. Já faz o doutorado logo, acho que vai ser bom para você. E aí eu comecei a fazer doutorado. Em 2012, quando eu estava ali no finalzinho, na metade do R2, eu comecei a fazer doutorado. O professor Emílio, ele era titular de um programa de pós-graduação que a gente chama de Fisiopatologia Clínica Experimental. A gente estuda doença. E eu resolvi estudar fator de risco cardiovascular em pacientes obesos. Então, a gente sabia que alguns indivíduos obesos eram saudáveis. Eu falei assim, pô, mas por que alguns obesos são saudáveis e outros não? Pode ter um componente genético. Vamos estudar polimorfismo genético, vamos estudar mutação. Beleza. E aí vamos estudar uma mutação no sistema adiposo, numa molécula específica do sistema adiposo, chamada adiponectina. Falei, vamos fazer. E aí eu estudei mutações nessa molécula para entender se algum paciente, se uma vez que tivesse esta mutação, se tivesse esse polimorfismo, se ele podia estar protegido contra a doença cardiovascular. E foi o que a gente encontrou, foi o que a gente publicou. E aí eu fiz o doutorado ali em 2012 e 2013, e aí quando eu, assim, um ano depois de ter acabado a residência de clínica médica, eu defendi o doutorado, e aí eu fiz de fato a minha formação de médico e doutor, e achei que ia caminhar por aí. Falei assim, pô, eu acho que uma coisa que eu posso fazer é isso daí, eu posso ser professor universitário, eu posso ser pesquisador, é uma coisa que eu gosto, que dá para fazer, acho que vai funcionar. Só que, como eu falei lá no início, eu já trabalhava no Copador, escola de networking lá da Universidade do Estado, e quando chegou 2012, eu recebi uma proposta para ser supervisor da emergência do Copador, e, poxa, eu gostava, como falei lá no início, de pessoas, gostava do dia a dia ali, de interagir com todo mundo. Eu falei assim, poxa, medicina é uma coisa que eu gosto, vou aceitar. No mesmo período que eu aceitei, abri um concurso na UERJ para ser professor adjunto, que pedia pré-requisito doutorado. Era 40 horas semanais, quase que dedicação exclusiva. E eu tive que tomar uma decisão na vida que foi que me permitiu chegar onde eu cheguei, que assim, ou eu investia nisso, ou eu investia na carreira dentro da Rede D'Or. A diferença salarial era grande, muito grande. Eu falei, pô, não vai dar. Não vai dar, eu gosto do que eu estou fazendo aqui também, de ser médico, no sentido de cuidar de pessoas, de liderar uma equipe. Acho que vai fazer mais sentido na minha vida se eu abrir mão da carreira acadêmica nesse momento e eu me dedicar à carreira clínica assistencial. Eu estava fazendo consultório, eu gosto lá de conduzir o dia a dia do Copador e gostava de ter uma equipe sobre a qual eu liderava. Como supervisor da emergência, eu liderava uma equipe. Falei assim, cara, eu vou fazer isso e é o que seja o que Deus quiser. O professor Emílio, meu amigo até hoje, né? Mas não ficou muito feliz. Falei assim, Bruno, mas isso é um desperdício, que não pode. Eu falei, meu professor, épocas mudaram, pô, não vai dar para mim. Assim, eu não me arrependo de ter feito doutorado. Tudo que eu fiz na minha vida é uma experiência e me permitiu abrir portas. Eu falei assim, mas eu quero seguir isso. E aí fiquei na emergência lá do Copador como supervisor até 2016. E quando foi 2016, a Rede D'Or investiu num projeto novo, que foi a criação e a construção de um hospital muito peculiar, que é o Hospital Copastar, que é um hospital voltado para um público AAA na cidade do Rio de Janeiro, que é um público extremamente diferenciado, com altíssimo poder aquisitivo. É um hospital que mistura o que a gente tem de mais alto nível de tecnologia médica, então o que tem de mais moderno no planeta Terra em medicina está dentro do Hospital Copastar, no nível de equipamento de pessoas, associado a um conceito de alto luxo de hotelaria. Os quartos do Hospital Copastar têm cerca de 65 metros quadrados, são quartos com 2 banheiros, são quartos que têm frigobar disponível para acompanhante e paciente, 2 televisões, ele é todo com automação, tem tablet que controla todo o quarto. O hospital tem um spa dentro do hospital para atender pacientes e familiares. Tem uma cozinha que é chefiada por um chefe estrela Michelin, que é o Rolando lá. Então, é um hospital extremamente diferenciado. Tem o que tem de melhor do ponto de vista médico, com tecnologia e pessoas, e o que tem de mais moderno se equipara como se fosse um Ritz Hotel 5 estrelas em Paris,
de novo, com quartos desta magnitude, com SPA acoplado, com tudo que vocês possam imaginar. Redditor investiu nisso. Eu era supervisor da emergência do Copa Dói, me chamaram para ser supervisor da emergência do Copa Star. Aí não tinha como eu negar. Eu fui e liderei como supervisor da emergência do Copa Star durante 1 ano. E aí, lá no final de 2017, início de 2018, alguém teve um devaneio, falou assim, pô, aquele menino ali, eu tinha 31 anos na época, aquele menino ali pode ser diretor do hospital. Aí vieram falar assim, pô, você sabe falar bem com médico, fala bem com pessoas, você tem um bom comportamento, você é um garoto, pô, que todo mundo gosta, cara, você consegue liderar esse hospital. Pô, é difícil aos 31 anos negar. Se a garota é jovem, assim, a gente quer meio quase que dominar o mundo, eu falei assim, cara, vocês estão achando, então eu vou também. E eu assumi como diretor médico do Hospital Copa Star. Na época eu tinha 31 anos, fiz 32 logo em seguida. Sentei na cadeira de diretor do Copa Star. Eu me lembro no dia que eu sentei na cadeira, as cadeiras do Copa Star, aquelas cadeiras presidente chique, que ninguém pode repetir isso não. Mas uma cadeira do Copa Star custa 17 mil reais. Eu sentei naquela cadeira lá e falei assim, porra, cheguei no meu auge. Aqui é bacana, um lugar bacana isso aqui, bacana mesmo. Mas, obviamente, depois percebi que liderar um hospital dessa magnitude, com este grau de investimento, ia demandar todo o tempo e dedicação que a gente podia ter. A Redditor investiu a valor presente mais de R$1 bilhão para ter esse hospital. Então, ele custou lá em 2016 quase 400 milhões de reais. Se a gente trouxer a valor presente, vai dar quase R$1 bilhão de investimento. Então, é um investimento gigantesco que o payback é zero. A companhia não tem expectativa de retorno financeiro com o hospital. A expectativa é posicionamento de marca e fidelização de um cliente AAA até onde ela não trabalhava, que de fato ela conseguiu. Nesses 7 anos que o Copa Star existe, eu sou diretor há 6, o Copa Star existe há 7. É um hospital que consolidou a medicina na cidade, é um hospital de referência para artistas. Tivemos casos emblemáticos, vários com finais felizes, graças a Deus, alguns com finais não tão felizes, como foi o Paulo Gustavo na época lá do Covid, mas foram casos e situações que deixaram o hospital realmente posicionado como hospital de referência da cidade do Rio de Janeiro, posicionado na época da pandemia, onde foi um hospital que foi transformado no hospital para atendimento ao Covid, chegou a ter mais de 140 pacientes com Covid internados, foi uma situação, uma loucura. Depois, em algum momento, a gente pode abordar um pouquinho sobre a época da pandemia, que foi, de fato, muito complicada. Mas aceitei esse desafio. E aí, desde então, desde 2018, eu sou dedicado exclusivo ali ao Copa Star. Tomei essa decisão da vida, não foi fácil, tive uma conversa muito clara, muito objetiva com hoje o nosso CEO da holding, que é o Paulo Moll, o nosso presidente, onde eu conversei com ele num almoço, num restaurante aqui na Capitão Salomão, aqui no Rio de Janeiro, onde eu conversei com ele assim, Bruno, você tem que tomar uma decisão. Pra gente, nós estamos juntos, mas ou você vai investir na carreira médica e você vai ser médico, consultório e por aí vai, ou você vai ser executivo da Redditor, que é uma companhia do tamanho da nossa, a maior empresa da América Latina, a maior empresa, uma das 10 maiores empresas do país, e eu preciso ser executivos que se dediquem a ela. E foi aí quando eu já tinha feito MBA em gestão empresarial para me ajudar na condução, na época que eu era supervisor da emergência. Eu sempre gostei do mundo corporativo, sempre gostei de ser, de fato, executivo. E apesar de eu ter aprendido na faculdade de medicina como que diagnostica e trata a doença, eu não aprendi como é que analisa DRE, como é que se calcula payback, como é que se faz gestão de pessoas, gestão de RH. Isso daí eu falei, cara, eu vou conseguir, é o que eu gosto. Já tinha feito lá o MBA para me ajudar, e falei, a própria companhia vai me ajudar nisso, e eu vou me aproximando de pessoas e vou seguir essa carreira. E aí tomei a decisão, de fato, de seguir somente com a carreira executiva e me dedicar a desenvolver todo esse trabalho. Fiz depois o movimento de fato, ser consolidado como diretor-geral. Hoje eu acumulo as duas funções, eu sou diretor médico e diretor-geral do hospital. Aí atuo no dia a dia da condução de um hospital desse tamanho da Redditor, com esta importância dentro da companhia, na interação do dia a dia com meus pares e com o nosso objetivo de alavancar o hospital, mas sempre com um olhar médico, a gente não perde. Então, assim que assumi a posição lá da Redditor, o Copa Star tinha alguns tabus, assim, o Copa Star não pode ter estagiário, porque aqui tem que ser só os gênios da capacidade máxima da Mayo Clinic. Falei assim, gente, mas na Mayo Clinic tá cheio de estagiário. Então, assim, pô, não é assim que funciona.
estagiário é importante, nós vamos lá no IDOR, nós vamos pedir para abrir estágio de medicina aqui no Copastar, e desde 2019 a gente tem estágio de terapia intensiva, estagiários, estamos vinculados ao IDOR, que a Rosa já vou passar a palavra para ela e ela vai explicar aí um pouco disso, mas nós temos lá um bracinho no IDOR para poder ter estagiários de medicina. Hoje temos fellows de enfermagem também, que a gente está fazendo fellow de transplante, eles estão dentro do Copastar, fazem parte lá do treinamento dele, e eu tenho algumas ideias ainda, espero que consiga, de ter residente também dentro do hospital. Posso começar com residente de enfermagem, que a gente já tem uma certa parceria, mas espero em algum momento, inclusive, ter residentes médicos também dentro do Copastar, porque entendo que isso complementa a formação do hospital, e aí, de fato, vai botar o hospital que hoje eu dirijo como um hospital consolidado dentro da companhia. E eu sigo aí na condução do hospital. Não vou falar que a gente é escondido, porque estamos ali em Copacabana, até que é fácil achar o Copastar, mas a minha sala fica no subsolo, então às vezes eu me escondo lá de quem manda dentro da companhia, porque até hoje ninguém ainda resolveu me tirar. Estou conseguindo empurrar isso aí há mais um tempo, já vou ir para 7 anos como diretor, e a gente vem fazendo um trabalho aí e espera conduzir dessa forma, mas é só um pouquinho aí da minha trajetória, que eu, como médico, achei que seria professor, achei que seria basicamente acadêmico, achei que conduziria dessa forma, depois comecei a trabalhar como gestor médico, e até que tomei essa decisão de ser, de fato, um executivo, independente da minha formação médica, ser, de fato, um executivo em saúde para conduzir o hospital, e conduzir um hospital que eu tenho um carinho, um orgulho, e tenho, de fato, um amor muito grande, como se fosse um filho para mim, que é o Hospital Copastar, que é quase um bebê, que a gente cuida dele com todo carinho e satisfação que a gente possa ter. Eu passei um pouquinho do tempo, mas deixar um pouquinho de quem eu sou, como eu cheguei. Nossa, Faço agora a doutor expectativa Bruno, aqui para ouvir vocês. eu estou aqui pensando, né? Eu não sou estudante de medicina, né? Tenho esse desafio aí de coordenar a área do IDOMED Carreiras, mas eu estou pensando aqui, né? É um presente ouvir seu depoimento, e você vem confirmar, consolidar tudo que a gente pensa aqui, né? Como que a carreira médica ela pode tomar vários caminhos. Então, como você falou, você se preparou para um doutorado, olhou um pouquinho ali a carreira acadêmica. Num determinado momento, eu acho que dentro da sua fala, o que mais me chamou a atenção foi seu autoconhecimento sobre você, né? Você tinha um autoconhecimento muito claro sobre o seu estilo de vida, e é isso que a gente fala muito aqui para os nossos alunos. Você tinha conhecimento que você é uma pessoa relacional, que você gosta de falar, você gosta de ouvir, você gosta de, né? Quando até você falou, eu não sou fofoqueiro. Não, você não é um fofoqueiro, você é uma pessoa relacional, né? Isso é uma grande competência, uma grande fortaleza sua ser relacional. Então, talvez se você fosse aquele médico que ficasse isolado, trabalhando dentro de uma sala, você ia ficar um pouco triste, né, durante a sua carreira, porque você não ia se sentir realizado. E isso foi muito claro no seu discurso, né? Você teve esse teu autoconhecimento. Você falou que mesmo na faculdade você procurou fazer conexões com pessoas, né, que iriam de alguma maneira ali te ajudar na carreira. Então é muito importante que você trouxe a questão do seu autoconhecimento, de você entender que você era uma pessoa relacional e que você deveria levar isso para a sua carreira, para o seu dia a dia. E pensar também na importância de como você está conectado, e mais importante ainda, você falou, né? Se preparar para quando as conexões, né, acontecerem, você estar pronto para assumir esses desafios. Então, parabéns aí pela sua brilhante história, né? Pelo profissional brilhante que você é e pela grande contribuição que você vem trazendo aí à frente do Grupo DOR, que é o maior grupo aí, né, da área de saúde, como você falou, no nosso país. E agora eu vou convidar aqui a doutora Rosa, vou apresentar um pouquinho também dela para vocês. Ela é médica formada pela UERJ, com residência médica em clínica médica, especialista em medicina intensiva e tem mestrado em clínica médica com área de pesquisa em medicina intensiva pela UFRJ. Atualmente, ela é coordenadora acadêmica do IDOR e coordenadora nacional do programa de estágio acadêmico do IDOR. Doutora Rosa, seja bem-vinda. Mais uma vez eu te agradeço por esse papo aqui com os nossos alunos. Obrigada, Débora. Obrigada, equipe. Agora vocês entenderam por que eu fiquei feliz quando eu soube que o meu parceiro de papo era o Bruno, né?
Com certeza, né? Porque ele é brilhante, Sensacional. né, doutora Rosa? Ele Não, e mais realmente é brilhante. feliz que a gente teve uma trajetória, não na pesquisa, mas na UERJ, muito parecida. Eu fui da 1112, eu adorava o Francisquete, mas 20 anos antes de você. E antes dele sentar na cadeira de 17 milhões de reais, ele foi meu parceiro muito próximo no programa de estágio de medicina de emergência. Graças a ele, como ele comentou aí, a gente conseguiu botar estudantes dentro da marca STAR, né? E que eu vou comentar um pouquinho para vocês. Então, é um prazer enorme estar aqui, um prazer enorme falar com todos os alunos e com vocês. E eu fiz uma apresentação, porque eu acho que é importante eu apresentar para vocês o que o Bruno falou, né, sobre o IDOR, que é onde basicamente eu atuo, né? Eu comecei, na verdade, na rede, no Quinta Dor, há 18 anos atrás, na medicina intensiva na rotina, mas eu tenho me dedicado ao ensino, já tem mais de 10 anos, e atualmente onde eu trabalho é no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Eu vou compartilhar rapidamente. Todos vendo? Perfeito. Então, a minha proposta, eu tinha falado para toda a equipe da Idomédica, a minha proposta era mostrar para os estudantes de medicina como eles podem, né, seguir a jornada acadêmica deles dentro do Instituto DOR, né, de pesquisa e ensino. A gente acredita que né, qualquer estudante, principalmente estudante de medicina, e o médico ele tem que continuar permanentemente se aperfeiçoando, né, melhorando suas competências, suas habilidades, e a proposta do IDOR é oferecer, né, uma jornada acadêmica em que ele possa aprimorar, né, não só tecnicamente, mas como também individualmente, né. Então, só para contar assim muito rapidamente para vocês, né, o IDOR é um instituto de pesquisa e de ensino que foi fundado em 2010, ele pertence à Rede DOR, é uma organização sem fins lucrativos que nasceu com a proposta de promover pesquisa de alta qualidade. E são 3 as ênfases que o IDOR atua, né? Como o Bruno falou, né, não existe pesquisa sem ensino, ensino sem pesquisa, e não existe pesquisa sem ensino, ensino sem inovação. Então, as 3 ênfases de atuação do Instituto é na pesquisa, ele nasceu dessa forma, não só na área básica, como também na pesquisa clínica. Naturalmente foi sendo o caminho natural do IDOR também ser o Instituto de Ensino, através dos seus cursos de graduação que eu vou apresentar posteriormente para vocês, os cursos de pós-graduação e os eventos científicos que o IDOR promove, né, não só nacionalmente como internacionalmente. E mais recentemente, o IDOR vem investindo, né, na inovação através do Open Door Healthcare Innovation Hub, que é um hub de empreendedorismo, em que várias startups estão alinhadas, vários fornecedores, para o desenvolvimento de novas tecnologias e melhorias, né, na área de saúde. O IDOR, para quem não conhece, ele fica aqui no Rio de Janeiro originalmente, no bairro de Botafogo, mas ao longo desses 13 anos de existência, ele se expandiu nacionalmente como a rede, né? Todo mundo sabe como a rede DOR hoje ela existe. A rede tem hospitais hoje no país inteiro, e o IDOR também expandiu do Rio de Janeiro para outros estados, onde ele promove pesquisa, ensino e inovação. Parou de passar. Vou só tentar mais uma vez aqui. Travou. Foi? E só brevemente, né, esse é um slide clássico de IDOR, ele está sempre sendo atualizado, né, ele vai modificando eu digo que atualmente a cada mês, né, Bruno, a rede é assim, né, a gente piscou, tem um novo hospital, né, o IDOR também vem crescendo nessas áreas de ensino e de pesquisa, então a gente tem mais de 100 pesquisadores de alta performance, com um número muito grande de publicações, né, e publicações com colaborações nacionais e internacionais. Nós temos estudantes de medicina estagiando nos hospitais da rede, nós temos programas de residência médica, credenciados pelo MEC de residência multiprofissional, atuando nos hospitais da rede,
Temos pós-graduação estrito sensu e lato sensu. O IDOR tem um programa de doutorado desde 2017 e a gente submeteu à CAPES em 2022 um programa de mestrado acadêmico que deve ser iniciado agora em 2023. E hoje nós somos uma faculdade que tem 3 cursos na área de saúde, como o Bruno já falou, e a gente com certeza irá expandir nos próximos anos. Mas a minha proposta aqui é falar exatamente o que eu falei no início, né? Como vocês, estudantes, né, de medicina, podem fazer uma jornada acadêmica conosco dentro do Instituto. Né? Então, desde a graduação, através dos estágios acadêmicos, até após graduação, através dos programas de residência, programas de pós-graduação lato, estrito sensu, eventos promovidos, jornadas promovidas, e o IDOR, junto com a Regidor, vem fazendo ao longo desse período. Tá? E eu resolvi falar mais especificamente sobre 2 grandes programas que o Instituto tem. O Bruno já comentou bastante, né? E o Bruno, como eu falei, foi um parceiro super próximo e importante nesse processo, principalmente da medicina de emergência, mas eu acredito que alguns de vocês conheçam, né? A gente promove um estágio extracurricular para estudantes de medicina desde 2010, né? Esse estágio acontece nos hospitais da rede. A gente hoje tem 12 hospitais da Regidor só no Rio de Janeiro com estudantes de medicina, uma média de 140 vagas, e a gente escolheu oferecer em áreas muito estratégicas, né? Medicina intensiva, medicina de emergência e cardiologia. Ele segue a lei do estágio, então a gente promove um estágio de 1 ano, podendo ser prorrogado para 2 anos, tem um processo seletivo que é um processo seletivo anual, altamente concorrido. E esse ano a gente, assim como a rede expandiu e o Instituto expandiu, o programa também expandiu, né? Então, esse ano a gente também ofereceu vagas de medicina para outros estados, como Alagoas e o Distrito Federal, e isso é importante porque o Bruno falou, né? O Hospital do Distrito Federal também é da marca Star, né? Então, o que a gente conseguiu ganhar aqui no Rio de Janeiro, né, Bruno, com Copa Star, a gente também agora está oferecendo lá no DF Star em Brasília. E existe uma proposta de a gente ampliar também a oferta de estágio para outras áreas de saúde. Então, esse ano, a gente ofertou vagas de estágio acadêmico para os estudantes de farmácia aqui no Rio de Janeiro, em 6 hospitais. Então, só para vocês terem mais ou menos ideia, eu fiz um recorte do processo seletivo do ano de 2022 para a área de medicina intensiva. Só para isso, a gente teve 1.233 candidatos. E uma das instituições a que mais se inscreve no nosso programa, que no caso está como Unesa, né, Débora, que seria a isso aí da MED. Então, é uma das instituições que mais procura o nosso programa, e isso nos dá muita satisfação. E esses alunos, a gente tem a preocupação de acompanhar eles durante todo o período de estágio, mas também quando eles acabam o estágio, quando eles se formam. Então, o IDOR tem essa preocupação de fazer o acompanhamento dos seus egressos, até para saber, eles estão posicionados no mercado, eles estão continuando a sua jornada acadêmica, onde eles estão continuando essa jornada acadêmica. A gente tenta manter um contato para poder promover alguns eventos, né, divulgar alguns eventos, e na última pesquisa de egressos que nós fizemos, 82% dos nossos egressos do programa se tornaram colaboradores da Regidor. Na grande maioria das vezes, eles acabam ficando na mesma área de estágio, medicina intensiva. Na grande maioria das vezes, ele acaba ficando no mesmo hospital que ele estagiou, mas às vezes eles ficam em mais de um hospital, e a gente já tem, inclusive, estagiários que se formaram com a gente, que estão em outros hospitais da rede, em outros estados. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um recorte da medicina intensiva. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, em 5 grandes hospitais, eu tenho 11 rotinas e mais de 40 plantonistas que foram nossos estagiários dentro dos hospitais da rede. Então, isso é bem bacana, a gente fica muito feliz com esse resultado. E aí eu não sei o que acontece, que toda vez trava. Vamos ver. Foi? E um outro programa que eu acho que é bem bacana da gente apresentar para vocês, né, é o programa de residência médica que o IDOR possui desde 2008, é um programa credenciado pelo MEC, a gente começou bem timidamente em 2008,
principalmente um hospital da Rede D'Or aqui no Rio de Janeiro, e ao longo desses anos a gente foi expandindo, não só em hospitais, mas também em especialidades. Por exemplo, em 2022 a gente oferta em 6 hospitais, os maiores hospitais aqui da rede no Rio de Janeiro, programa de residência médica nessas especialidades. A gente também oferta residência multiprofissional, como o Bruno falou, então a gente oferta residência de enfermagem, oncologia aqui no Rio de Janeiro e outras áreas multiprofissionais em São Paulo. E do mesmo jeito que a rede expandiu, o IDOR expandiu, o estágio expandiu, a residência também expandiu nacionalmente, então hoje a gente oferta vagas de residência médica em vários estados do Brasil. Então, eu botei isso aqui, apesar de ser um slide bem poluído, mas eu acho isso muito importante, porque a gente sempre pesquisa entre os nossos estagiários, né, no programa de estágio, se eles conhecem os programas de residência que a rede oferece, né, que o IDOR oferece. E muitas às vezes não conhecem, a gente tem um processo de divulgação, mas eu achei importante colocar isso aqui para mostrar que a gente oferta um número grande de programas e de especialidades em vários outros estados, além do Rio de Janeiro. No recorte do Rio de Janeiro, né, tem programa de cardiologia, de clínica médica, medicina intensiva, a gente tem um programa de medicina de emergência que é muito bacana e super procurado, além de outras especialidades. E, bem brevemente, dentro da jornada acadêmica, não só como estudante, mas como médico formado, a gente também oferta os programas de pós-graduação, lato e estrito sensu. Do estrito sensu, essas são as áreas de pesquisa translacional que são ofertadas, e a gente tem outros programas, lato sensu e outros eventos que o IDOR promove, e como eu já falei antes, a gente deve entrar agora em 2023 com outro estrito sensu, que é o mestrado acadêmico. Então é isso, basicamente assim, como explicar esse instituto, né, em 10 minutos, mas eu tentei ser bastante sintética, dando uma ênfase maior nos 2 principais programas que eu acho que são muito interessantes para os estudantes de medicina, não só do Rio de Janeiro, mas estudantes de medicina do Brasil como um todo. E vocês podem ver, porque assim, são muitos detalhes, né? Vocês podem acessar o nosso site do IDOR, ou então as nossas redes sociais, para ter mais detalhamento desses programas que eu apresentei aqui, e qualquer dúvida mais específica, eu deixo aqui o e-mail da nossa Secretaria de Ensino, para que vocês possam acessar, tirar dúvidas, a gente está sempre disponível e sempre respondendo. Mas, assim, no final das contas, eu acho que mais legal do que eu ficar apresentando esse bando de slide que travou esse tempo todo, é trazer, né, alguém que de fato, né, dentro da IDOMED está usufruindo, né, de uma dessas etapas da jornada acadêmica que o Instituto promove, né? Então, eu convido a Júlia França, que é estudante de medicina do último ano da IDOMED Citar América, né? Falei certo? E que é nossa estagiária de medicina intensiva, concursada no Copa D'Or desde 2022, então ela é uma estagiária que está começando o 2º ano de estágio, para falar um pouquinho do porquê que fez ela escolher, né, e como tem sido a experiência dela. E fala bem, viu, Júlia? Acho bom. Boa noite, sou Júlia, sou acadêmica de medicina intensiva do Copa D'Or. Obrigada pelo convite, doutora Rosa, para falar desse estágio que para mim tem sido bastante bom para mim profissionalmente. Eu cresci, evoluí. Hoje eu falo que esse estágio me evoluiu profissionalmente, me tornou uma médica melhor. Então, isso para mim tem sido muito gratificante. O estágio, vou falar um pouco do estágio, como é a minha experiência dentro dele. A gente é inserido dentro do cenário que a gente escolhe, né, que no meu caso é a medicina intensiva, então a gente é inserido dentro de um CTI. A gente tem total liberdade para examinar o paciente, discutir, participar de rounds, que é a discussão dos casos que estão internados no hospital. Fora que a gente, juntamente com os preceptores, a gente discute condutas, né, medicamentos,
entre outras situações. É extremamente aproveitador, eu acho uma oportunidade que todo aluno de medicina deveria passar. Infelizmente, a gente não consegue isso, mas eu acho que é uma experiência muito boa. E, além disso, a gente está inserido dentro de um ambiente extremamente de alta qualidade. Isso é muito importante, porque dentro da medicina a gente vivencia, né, hospitais públicos que normalmente não conseguem dar o melhor para o paciente. Então, você ter a oportunidade de ver o melhor que o paciente pode receber, né, isso é totalmente gratificante. E eu adoro, né, essa parte dentro da medicina, eu acho muito legal. Eu acho que é isso. O conselho que eu dou hoje para falar do estágio da Redditor é que preste o concurso. A gente não só aprende medicina lá dentro, a gente aprende a se portar dentro de um hospital de grande porte, a gente faz o networking que o Dr. Bruno falou, que é muito importante para o nosso fim de carreira, fim de faculdade, né? Que eu digo, isso é muito importante, porque você pode ficar lá dentro, você pode construir uma carreira mesmo, então isso é muito gratificante. Acho que é isso. Oi, Júlia, super obrigada aí pelo seu depoimento. Quero agradecer, né, a doutora Rosa, que apresentou para a gente, né, todas as oportunidades aí, né, dentro do IDOR, que é tão importante para a gente, os alunos, enfim, terem a dimensão, né, do que a Redditor representa também na continuidade da formação médica no nosso país. E o depoimento da Júlia do quanto o estágio realmente vai ajudar, né, a alavancar a carreira dela, ajudar nessa questão, né, do network, de tantos outros pontos importantes aí que também nessa noite o Dr. Bruno já falou. Eu quero dar boas-vindas aqui, o Dr. Silvio Peçanha, é o nosso CEO do IDOMED, né, ele chegou aqui para, enfim, contribuir mais um pouco aí com esse nosso bate-papo. Passo a palavra aí para você, doutor Silvio, e eu agradeço a sua presença aqui no nosso evento do IDOMED Carreiras. Obrigado, Débora. Boa noite a todos e todas. A gente tem um prazer enorme de poder estar aqui nessa noite e conectando, né, os nossos alunos a um serviço de excelência, né, uma referência para a gente admira muito o trabalho do IDOR e a gente quer agradecer de antemão a doutora Rosa e ao doutor Bruno por terem aceitado o convite de elucidar um pouco mais, darem mais cor para os nossos alunos aqui em relação à importância da gente investir na carreira médica, né? Como a gente tem que, para além do saber técnico, ter oportunidade de conhecer diferentes cenários, diferentes realidades. Eu sei que as diretrizes curriculares apontam muito para a formação no SUS, e a gente, claro, busca isso de forma muito intensa, mas a gente sabe também que a empregabilidade ou a trabalhabilidade está relacionada também a conhecer os diferentes locais onde esse colega médico vai trabalhar, e, sem dúvida nenhuma, você vivenciar a rotina, né, de um hospital privado, né, de grande porte, de referência, de alta qualidade, contribui sobremaneira para esse futuro médico entender as diversas formas de se fazer a medicina. Claro que existem dificuldades naturais, por exemplo, na nossa rede pública de saúde, e que às vezes é inviável esse aluno aprender os guidelines, os protocolos na sua integralidade, dentro do que tem de fato hoje disponível, o que a ciência disponibiliza de fato para que ele aprenda aquele protocolo de uma maneira profunda. E aí gostei muito do depoimento da Júlia, né, mostrando que os estágios, né, e oportunidades de estágio extracurricular, eles são muito bem-vindos e devem ser procurados pelos alunos, porque é complementar. De forma alguma, a vivência curricular ela é substituída ou ela colide, de forma alguma. A gente tem aqui, doutora Rosa, doutor Bruno, a gente incentiva muito os alunos que sim façam estágios extracurriculares, dentro das áreas que já começam a perceber que há um interesse em conhecer mais. Então, foi interessante ver aqui o volume de alunos nossos que procuram, né, os estágios na Redditor. Então, assim, eu acho que isso sinaliza como, de fato, esses alunos são provocados a ir além
do dia a dia deles, do próprio curso médico, né? Então, assim, eu acho que a gente aqui vai disponibilizar essa live para toda a nossa base de alunos, para que eles possam, depois, com calma, beber um pouco de todo esse conhecimento, dessas informações. Hoje, certamente, a gente se orgulha de ter uma base de alunos de medicina de 8.000 alunos. Nós estamos, hoje, o IDOMED tem 17 unidades, é uma grande família, e essa live está sendo transmitida não só para o Rio de Janeiro, mas para todos os nossos 8.000 alunos, que, como uma iniciativa do IDOMED Carreiras, a gente vai depois ativar esse momento aqui para que os demais alunos possam também assistir, enviar dúvidas, comentários, porque a gente sabe como é importante o aluno buscar a construção de uma carreira. A gente fala tanto que se preocupa que o egresso hoje de medicina, às vezes, está mais preocupado com o emprego, quero me empregar logo, quero dar plantão, e esquece, às vezes, a construção da carreira, que às vezes não é se afobar pensando no emprego, mas sim pensar como que aquela experiência de estágio está conectada ao que ele pretende de carreira. Então, eu imagino que a Júlia... você está em que período, Júlia? Só para eu saber o seu período do curso. Estou no 11º. 11º, então, já praticamente aí concluindo o curso. Então, quer dizer, certamente a medicina tem sido algo que atrai a Júlia e ela quis entender melhor, até para tomar uma decisão lá na frente de escolher sua especialidade, ou seja, qual for a especialidade dela, quer dominar a medicina intensiva, quer conhecer mais do doente crítico. Isso é super importante, porque nós médicos, a gente precisa, independentemente da especialidade escolhida, dominar, sim, o manejo de pacientes críticos, porque toda especialidade acaba precisando desse reconhecimento, né, do paciente que está num estado de urgência e emergência, seja cuidados intensivos, enfim. Então, quero parabenizar o trabalho do IDOR, da Rede IDOR, que a gente tem uma grande admiração. Fica muito feliz de saber que nossos alunos da UNESA estão em grande volume aí, procurando se qualificar, se desenvolver nos programas de estágio da rede. Também achei muito interessante aqui, a gente pretende divulgar isso de forma bastante interessante, os programas de residência médica que estão sendo oferecidos por vocês. A gente sabe que a residência médica é o padrão ouro, mas, claro, existem outros programas de especialização de muita qualidade também, dentro dos serviços hospitalares, e muitas vezes, historicamente, a residência teve, né, concentrada, claro, dentro de hospitais públicos, e é muito legal ver que também hospitais privados investem na formação de futuros especialistas do modelo residência médica. Então, assim, a gente até achei bem interessante o volume hoje que vocês já têm de residências médicas, e a gente aqui agradece essa possibilidade até de divulgar para os nossos alunos de todo o Brasil que têm o interesse em concorrer às vagas de residência da rede, porque a gente sabe que é uma experiência, sem dúvida, profissional muito bacana. E dados interessantes como a empregabilidade mesmo. Quando esse aluno faz o estágio na rede, ele acaba conhecendo a rotina, a cultura, e muitas vezes acaba sendo aproveitado pela própria rede como um profissional que ali se formou. Então, eu acho isso muito interessante. Então, fica aqui uma mensagem para os nossos alunos: quando a gente pretende, a gente admira um serviço, é legal a gente se aproximar dele antes de se formar, fazer um estágio, conhecer melhor, fazer a residência, porque se a gente admira esse serviço, com certeza, ter estagiado ali também constrói na gente uma formação para além da formação técnica, como a Júlia falou, comportamental, atitudinal, de cultura, e muitas vezes a gente acaba se destacando ali e permanecendo no serviço para trabalhar e aí sim desenvolver a sua carreira. Então, eu quero agradecer muito mais uma vez a possibilidade de vocês estarem conosco aqui, e vou aproveitar aqui, vou participar do Perguntas e Respostas aqui. Na verdade, eu vou fazer aqui, passar a bola para o Jurandir, que, pelo que eu sei, ele é aluno, então, da FAMEAC, correto, Jurandir? Então, ele está na nossa unidade de Açailândia, né? Olha que bacana, a gente está falando aqui da realidade do Rio de Janeiro, e estamos conectados aqui com um aluno que é da nossa unidade de Açailândia, né, no Maranhão. Então, acho legal, Jurandir, você até se apresentar, e eu sei que ficou aí a sua responsabilidade aí de
começar o perguntas e respostas para os nossos convidados especialíssimos aqui, doutora Rosa e doutor Bruno. Então, eu passo a bola. Eu vou agora, vamos viajar do Rio de Janeiro para a Sailândia. Vamos lá, Jurandir. Boa noite. Boa noite, obrigado, Silvio. Deixa eu só falar, a rede está no Maranhão. Opa! Aí, tá vendo? O Jurandir achou que ia ter que sair da Sailândia para fazer estágio na Rede D'Or. Não vai precisar. Vai fazer aí mesmo no Maranhão. Brincadeira, vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Jurandir de Brito, eu sou embaixador do MED Carreiras, estou no 4º período aqui na FAMEAC. Primeiramente, quero agradecer de novo a oportunidade da EduMed Carreiras, é a segunda vez que eu participo nacionalmente, e a Rede D'Or também, pela oportunidade de não só assistir, mas participar e interagir, né, nessa palestra que foi bem enriquecedora. Então, assim, a gente separou uma pergunta, dentre outras sugestões, no nosso grupo de embaixadores nacional, e eu vou estar aqui lendo a pergunta para vocês. Foi uma sugestão da Camila Franz, né, que é outra embaixadora do nosso grupo, e a pergunta é a seguinte: qual é o maior desafio no quesito cuidado e atenção ao paciente em uma rede integrada nacionalmente? Como fazer para compreender e acolher demandas locais? Acho que, assim, a gente, estudando, a gente vê muito isso, estudando o SUS em regionalização e territorialização, como atender demandas específicas de lugares que precisam de uma visão que só funciona lá, pelas suas particularidades. Então, como isso funcionaria em uma rede como a Rede D'Or? Essa bola é para você, Bruno Gestor. Olha só, interessante, vou tentar fazer um paralelo bem rapidinho aqui, num conceito até dos hospitais, num tipo de hospital que eu lidero hoje, que é o Copastar, né? A medicina, no sentido amplo de cuidar de alguém, ela, de certa forma, ela é uma só, temos certezas disso, né? Se eu vou cuidar de um paciente numa linha de cuidado específico cardiológico, um paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Maranhão, em São Paulo, a gente segue uma linha de cuidado que é única, nacional. Inclusive, isto é uma das grandes especialidades da companhia, da Rede D'Or. A gente tem as linhas de cuidados, que estão, todas elas hoje são bem implementadas na Rede D'Or. Por exemplo, dentro da cardiologia, a gente tem várias linhas de cuidados. Insuficiência cardíaca, dor torácica, arritmia, aí na arritmia a gente abre para flutter e fibrilação atrial. Todas essas linhas de cuidados bem específicas, elas seguem, de certa forma, protocolos institucionais que são nacionais, que são idênticos. E o atendimento ele é padronizado nacionalmente, o que nos permite, inclusive, comparar desfechos e como cada hospital faz o seu tratamento do ponto de vista nacional. Então, eu consigo fazer comparações com os desfechos específicos de cada linha de cuidado. Quando eu comparo os hospitais do Rio de Janeiro com Maranhão, com São Paulo, com Paraná, com Mato Grosso, com Pará, com grande parte do Nordeste, onde a Rede D'Or está, a gente consegue comparar os desfechos de todos eles que nós acompanhamos, porque, de novo, o protocolo de acompanhamento, de tratamento, de diagnóstico, ele é padronizado em toda a companhia. Dei o exemplo da cardiologia, mas a gente tem dentro da neurologia, da oncologia e por aí vai. Mas como você traz a variável específica de respeitar cada regionalização, aí eu lembro de um outro conceito que a gente tem bem presente dentro da companhia. Aí entrando dentro da linha STAR. O Copastar foi o primeiro hospital, o padrão STAR, né? A Rede D'Or, ela tem 4 tipos de padrão, tá? Para ninguém ficar chateado, antigamente era A, B e C. Aí quem era padrão C ia falar assim, porra, mas eu sou C, cara, que parada dessa de C, cara, C não vai rolar, eu não posso ser C, eu sou bacana, tudo. Aí a gente mudou, agora é AAA, A e A, então fica todo mundo mais feliz. Então é A, fica mais tudo A, fica mais feliz. Então é A, AAA e STAR. STAR é um 4º tipo de padrão que a gente tem. O Copastar, ele foi o primeiro hospital da linha STAR. Hoje temos 4. Então, tem o Copastar no Rio de Janeiro desde 2017. A gente tem DF STAR e Vila Nova STAR, Brasília e São Paulo desde 2019. E desde 2022 também temos a Maternidade STAR, também em São Paulo. Então, temos 4 hospitais STAR. Ao final desse ano, teremos mais 2. Um na Bahia, o Aliança STAR, e outro no Recife, o Memorial STAR,
vai totalizar 6 hospitais Star dentro da companhia. E a gente tem uma reunião de trabalho, que ela é semanal, toda quinta-feira, onde os 4 atuais diretores dos hospitais Star que estão em funcionamento, eles se reúnem para poder fazer toda uma discussão de como que a gente pode padronizar o tipo de atendimento de um paciente Star, porém respeitando as características regionais que cada um vai ter. Então, a gente desce esse nível de direção e de cuidado da diretoria-geral. Então, eu participo das reuniões de diretoria-geral, mas a gente desce disso até nível gerencial. Então, a gente tem reuniões de gerente de enfermagem, gerente de manutenção, gerente de hotelaria, diretora de operações, gerente de recebíveis. Todos eles participam desses grupos de trabalho para poder entender o que a gente pode padronizar de atendimento daquilo que eu chamo de um hospital Star. Então, vamos lá, tem que ter um hospital Star, por exemplo, como o Copa Star. Quando a gente for, a roupa de cama é diferente da roupa de cama do padrão DOR. Padrão Star, marca específica, trussou, os lençóis têm que ser no mínimo 300 fios, os cobertores têm que ser no mínimo 400 fios e por aí vai. Os amenities dos quartos, tem que ter isso. Então, respeitamos essas características específicas, descemos esse grau de discussão, inclusive para atendimento médico propriamente dito. Então, emergência de um hospital Star, não pode ter fila de atendimento na triagem, é atendimento imediato. Então, o paciente chega, tem que ser atendido. Em quanto tempo? Até 5 minutos. Quanto tempo ele pode permanecer na emergência? Até 2 horas. Mais que isso não é permitido, ele tem que ter um destino para ele. Então, a gente desce esse grau de discussão, inclusive do ponto de vista médico, porém, a gente aproveita e estabelece nessas discussões respeitar determinadas características regionais. Tem coisas que só existem no Rio de Janeiro, que o paciente carioca, o paciente do Rio de Janeiro, funciona desta forma, então aqui tem que ser. Agora, não é a mesma realidade de Brasília. Não é. Brasília tem uma característica completamente distinta. Então, tem vontades e necessidades que são específicas do brasiliense. Quando a gente vai para o paulistano, aí o cenário muda de forma assim, geométrica. Então, lá na São Paulo, capital, a gente é obrigado a respeitar determinadas características locais que eles funcionam dessa parte. Então, a gente desce nessa discussão, porque é importante, eu não tenho como dizer que todo mundo é igual, o carioca, o brasiliense e o paulistano, porque eles não são, de fato não são, mas eu tenho que ter um mínimo de padronização, um norte de padronização no atendimento. Então, nessas reuniões, nessas discussões, a gente estabelece isso, ou seja, o que é o mínimo que a gente tem que seguir. De novo, respeitando a medicina é uma só, mas vamos respeitar as características locais, porque tem que ser assim, porque senão eu vou tentar enfiar uma característica de um povo, numa região, de não vai funcionar, e aí vai dar errado. Então, a Rede DOR, que é um grande desafio, como é uma companhia que se expandiu rapidamente pelo Brasil, ela sempre foi incorporando nos seus atendimentos aquilo que a gente chama de padrão DOR. Então, chega um hospital daqui que é um padrão DOR, é um hospital de altíssimo nível técnico. Se você entrar nos dados que a Rede DOR mesmo publicou nos jornais, estão disponíveis na ANAP ou qualquer outra rede que você precisar, os desfechos técnicos da Rede DOR são os melhores do Brasil, comparado com os hospitais acreditados internacional. Então, a gente chama assim, padrão DOR, qualidade técnica de ponta, tem que alcançar isso, mas tem que respeitar características regionais, características locais, porque cada região do nosso país, o Brasil é um país de tamanho continental, tem características e demandas que não adianta a gente atropelar, porque senão vai dar errado. Então, mais ou menos isso. Eu posso só fazer um adendo, puxando para a área de educação, que eu acho que isso conversa com a própria Idomed. Posso dar tempo? Não, que é exatamente isso que a gente também tem perseguido dentro da área da pesquisa, e principalmente dentro da área do ensino, no Instituto, que a gente tem um padrão, né, que ele vai ser replicado, né, em todas as unidades do IDOR e todas as outras unidades de ensino, de estágio, de residência, não só no Rio de Janeiro, como aí, por exemplo, no Maranhão, como em Pernambuco, como em Alagoas, mas a gente tem muito cuidado em respeitar a regionalidade. Então, por exemplo, no caso do estágio acadêmico, né, as faculdades de medicina e se candidataram, os estudantes de medicina que se candidataram para fazer o estágio acadêmico em Alagoas, que é mais ou menos, não é só Alagoas, tem outras regionais ali perto, as faculdades elas têm uma característica, isso que o Silvio falou, né?
Elas querem liberar os seus alunos para fazer estágio curricular, mas tem talvez que liberar de uma outra forma, numa outra carga horária, né? Então, a gente tem um cuidado de fazer uma análise regional, mas sem perder, né, Bruno, essa marca, né, esse padrão. O IDOR ele é igual aqui, ele é igual a São Paulo, né, os protocolos, mas a gente fica bastante atento com a regionalidade, que é o que tem que ser à medida que você expande, né? Maravilha. Eu tinha uma perguntinha aqui, eu sei que a gente está aqui já caminhando para o encerramento, mas eu fiquei com uma pergunta que eu acho que é bacana perguntar à doutora Rosa, e aí, enfim, de novo, eu sei que a gente está aí, se a Débora vai permitir, nós estamos com o horário aí já próximo do final, mas eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente gostaria de ouvir a visão, né, de quem gerencia, de quem coordena um programa nacional de estágios, que o aluno sempre tem a dúvida, né? Assim, isso não tem uma resposta, não tem um gabarito, mas a pergunta é se tem algum momento ideal, né? Em que momento que você julga realmente com a sua experiência que faz de fato sentido o aluno ir para um estágio extracurricular? Porque muitos ex-alunos me perguntam, eu estou no segundo período, eu tenho que fazer um estágio, o outro já está lá no 12º, fala, eu nunca fiz um estágio, isso é um problema? Então, eu acho que tem muito a ver, claro, com o tipo de estágio, a maturidade, mas eu queria ouvir da sua opinião, até para tranquilizar os que vão nos assistir aqui, ou mesmo estimular aqueles que ainda não fizeram, qual é o melhor momento, o que ele deve considerar para dizer assim, está no meu momento de buscar um estágio dentro do meu curso de medicina? Não, essa pergunta é ótima, né? Porque todo ano a gente senta e vê, a gente está oferecendo no momento certo, o aluno que está chegando no período da faixa, né? A gente já trabalha numa faixa de períodos, né? No momento certo, o aproveitamento está sendo bom, não só para o aluno, mas também para o preceptor que está com o aluno, né? Porque também tem toda uma questão de atividade teórica, ele é um estágio eminentemente prático, né? Então, assim, eu acho que eu conseguiria responder isso de duas formas. Então, em relação ao estágio extracurricular, que é esse que o IDOR oferece, a gente oferece, né, Silvia, em áreas muito específicas, muito estratégicas, né? Então, para essas áreas, né, Bruno, medicina de emergência, medicina intensiva e agora cardiologia, a gente entende que o aluno, dentro do seu percurso da instituição, ele já tem que ter uma maturidade maior. Medicina intensiva, medicina de emergência, a gente não tem nenhuma dúvida, né? Uhum. Tinha uma época que a gente não tinha essa régua, né? Mas hoje a gente tem uma régua bem definida. Então, por exemplo, para a medicina intensiva, a gente só aceita estudantes entre o 9º e o 11º período do curso de medicina. Para a emergência, Bruna, a gente tinha, né, decidido que a gente poderia, um aluno de medicina poderia entrar no ambiente de emergência a partir do 8º período. Durante um tempo, a gente não conseguia ter essa régua, então a gente chegou a receber uma época, por exemplo, alunos do 7º período. Não deu certo, falta o nível de conhecimento, falta o nível de maturidade, nem o aluno aproveita e nem é bom para o preceptor. Então, a gente sempre faz uma análise de acordo com o estágio que a gente oferece. Isso no extracurricular. No curricular, né, Silvia, eu cada vez mais, a gente está construindo outros cursos de graduação dentro do IDOR, a gente acha que o cenário de prática ele tem que ser oferecido o mais cedo possível, aumentando o grau de complexidade, né? Mas, assim, eu sou a favor de que o aluno esteja inserido em cenários de prática de forma progressiva, o mais cedo possível dentro da sua formação. Mas para esse tipo de estágio específico, com áreas muito estratégicas, a gente acredita que seja melhor, mas para o final do curso. Quer acrescentar, Bruno? Você que foi meu parceiro lá na medicina de emergência? Não, eu concordo integralmente, porque principalmente esse ponto, às vezes, senão a gente pode ter um anseio, e é natural, eu mesmo tive isso quando era aluno de medicina, depois eu quero lá fazer logo um estágio, quero me inserir dentro do ambiente hospitalar, quero conhecer pessoas, quero cuidar de pacientes, e a partir daí fazer todo o networking, por aí vai. Mas o que a Rosa falou é muito importante, a gente tem na vida, a gente tem um processo de amadurecimento, maturidade que é normal, e aí geralmente um aluno realmente do 7º período, às vezes 6º período, às vezes a gente se depara com situações que eu passo lá no Copa está direto, médicos vão lá na minha sala e falam assim, Bruno,
meu filho, meu primo, meu vizinho, tudo, aluno, ele pode acompanhar aqui para poder ver como é que é o dia a dia, não precisa pagar a bolsa. Eu falei, não, tudo bem, questão extracurricular aqui, podemos ver, tudo bem, em que período ele está? Não, ele está no primeiro ano. Eu falei, não, meu amigo, no primeiro ano não tem condição, no primeiro ano é perigoso até para ele, para todo mundo, não vai acrescentar em nada. Então, às vezes, esse anseio, essa vontade de já querer se inserir dentro do ambiente hospitalar é justificável, mas ele não vai acrescentar nada para ele. Vai ser ruim, vai ser desestimulante de qualquer forma. Então, acho que essa régua aí que a Rosinha colocou, de fato, é que eu acredito mesmo. A emergência, acho que realmente o contato pode ser um pouco antes, porque o nível lá permite. A terapia intensiva do 9º para cima é o mínimo aceitável para ele, de fato, ter um conhecimento robusto, aprender e depois se inserir aí no dia a dia do hospital. Obrigada. Pode falar, Júlia, claro. Desculpa. Não, vou falar essa questão como acadêmica de medicina. Eu acho que antes eu tinha a sociedade de toda hora querer fazer estágio, de estar em cenário prático, de querer estar ali, dar a mão, né? Ser médica, mesmo não sendo. Mas, assim, confesso que hoje, quase no último período de faculdade, eu acho que quanto mais para frente, melhor. Que você tem que aproveitar mesmo a parte teórica, você tem que estar sabendo bem a parte teórica, porque isso é essencial para você entrar no cenário prático. Se você não tem o teórico, você é engolido pelo sistema, você fica perdido. Aí seria aquela sensação que eu vou falar errado, não me matem, mas sensação de burrice. Porque, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será que esse é o meu momento? Será que eu estou no lugar certo? Aí gera dúvidas, enfim. Só quis dizer isso. Importante colocação, né, Júlia? Pela ansiedade de vivenciar, né, o que muito está na fala da doutora Rosa e do doutor Bruno, você fica naquela ansiedade de vivenciar e acaba se frustrando, né? Então, uma dica importantíssima aí que você deu para os nossos alunos, né, e que o doutor Bruno falou, aproveitar cada período, cada momento. Então, né, os primeiros anos é um momento mesmo dos alunos se apropriarem desse conhecimento técnico, se apropriarem desse conhecimento acadêmico, para que eles estejam mais seguros, né, no momento em que forem inseridos nesses ambientes e que esses ambientes vão realmente cobrar esse conhecimento deles e eles não tenham essa sensação que você até brincou de burrice e se frustrar. Muito obrigada aí pela sua contribuição, obrigada pela contribuição do nosso embaixador Jurandir. Não vou cansar de agradecer a doutora Rosa e o doutor Bruno e vou passar a palavra aqui para o doutor Silvio para a gente fazer o encerramento dessa noite que contribuiu muito para o desenvolvimento aqui, né, da carreira dos nossos alunos, para essa conexão, né, com o mercado, com essa grande rede aí, que é a rede DOR, e eles ouvirem aí esses grandes profissionais. Débora, parabéns aí pelo evento, quero agradecer e parabenizar você sempre pelo seu trabalho cuidadoso com os nossos alunos, com a carreira dos alunos, a Aline também, aí o Jurandir está sinalizando com a cabeça, então deve ser porque é verdade, né? Então, dizer a vocês que a gente tem que sim acompanhar os alunos, e como eu disse, né, para além da questão técnica, também essa reflexão sobre a carreira. E eu acho que a mensagem que ficou dessa última rodada, dessa última pergunta, portanto, é que cada coisa no seu tempo, né? A gente tem que estar preparado para aproveitar cada fase do curso. E eu acho que o curso ele já tem uma carga prática muito alta, uma inserção precoce nos campos de prática. Então, o curso médico é um curso muito denso. Então, o momento de fazer o estágio extracurricular é aquele momento em que, de fato, a gente está pronto para aproveitar ao máximo e também ter uma contrapartida, que é também colaborar com o serviço onde a gente está inserido. Não é uma coisa de mão única, é mão dupla. A gente está aprendendo, ao mesmo tempo está colaborando, está fazendo parte daquela família, está ajudando aquele serviço a se qualificar cada vez mais. Então, eu quero agradecer muito, doutora Rosa e doutor Bruno. Eu acho que esse conteúdo é muito rico. A gente tem que trabalhar muito agora, pós aqui o momento ao vivo, esse conteúdo com nossos alunos, né? E agradecer muito vocês pela disponibilidade do tempo e dizer o quanto a gente admira muito o trabalho. E vamos estar sempre aqui estimulando nossos alunos a conhecerem cada vez mais o trabalho da rede e que ficaremos muito orgulhosos se os nossos egressos estiverem realmente fazendo parte da família DOR também. São da família IDOMED, nas diferentes instituições, Estácio, Unifacid, FAMEAC, FAMEGIPA, porque nem todas são Estácio,
mas essa família IDOMED certamente aí se admira muito o trabalho e eu vou ficar bem feliz aqui de saber depois que nossos alunos estão aí fazendo parte da família de vocês. Obrigado pela oportunidade. Então, a Débora me deu aqui a responsabilidade de finalizar a nossa live, mas certamente a gente ficaria aqui a noite toda. Obrigado a vocês aí, parabéns e até a próxima. Obrigada, Jurandir. Te espero, hein, Jurandir? Pode deixar. Legal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.